Oi, o meu nome é Professor Carlos e hoje teremos uma aula sobre eutrofização, ou em termos gerais, poluição das águas. O que quer dizer eutrofização? Eutrofização quer dizer enriquecimento das águas com matéria orgânica, ou poluição das águas. O que quer dizer poluição? Poluição é toda e qualquer alteração nas propriedades do solo, do ar e da água. A eutrofização ou eutroficação é um processo natural decorrente da acumulação excessiva de matéria orgânica, provida dos esgotos e pelo desenvolvimento de água. De modo resumido, consiste no acúmulo de matéria orgânica nos ambientes aquáticos, especialmente onde a água é pouco movimentada, como em rios, lagos e represas. Tal situação resulta em mau odor e aspecto turvo à água. A eutrofização pode ter origem natural ou antrópica. Eutrofização natural, produzidas pelos próprios elementos da natureza, ocorrendo de forma espontânea e lenta. Eutrofização antrópica ou artificial, quando é provocada pelo homem e tem como principal causa a poluição das águas, falta de saneamento, acúmulo de lixo doméstico, despejo de efluentes nas águas e uso de fertilizantes que contaminam o lençol freático. Ocorre de forma rápida. A matéria orgânica é decomposta naturalmente. O seu excesso, todavia, altera esse processo, fazendo com que as algas se desenvolvam e aumente a quantidade dos seres decompositores, como as bactérias aeróbicas, que precisam de oxigênio para sobreviver. Este processo ocorre em decorrência dos dejetos humanos e dejetos de animais e dos fertilizantes dos solos despejados nas águas, aumentando a quantidade de nutrientes disponíveis e fazendo proliferar as algas que, quando morrem, tornam a água turva e verde. E quais são as consequências disso tudo? As consequências são: as camadas que se criam sobre a água, ou aquela nata verde que a gente pode observar, impedem a fotossíntese e sua oxigenação. Ao mesmo tempo, os decompositores e algas se proliferam, aumentando também o consumo de oxigênio, o que é chamado de DBO, demanda bioquímica de oxigênio. A quantidade de oxigênio consumida pelas águas, bem como pelos decompositores, não é suficiente para satisfazer os peixes, que acabam por morrer no processo. Em contrapartida, aumenta o número dos seres que não necessitam de oxigênio, como é o caso das bactérias anaeróbicas, que contaminam o solo e as águas e provocam doenças em seres humanos. Com a falta de oxigênio na água, o ecossistema aquático passa a ser habitado por bactérias anaeróbicas, dado que essas não necessitam de oxigênio para sobreviver. A água fica, deste modo, contaminada, e a sua utilização e consumo provocam doenças em seres humanos. Aqui podemos observar nas imagens um lago normal, onde ocorre baixo nível de nutrientes, boa penetração de luz, alto nível de oxigênio dissolvido, pouco crescimento de algas e uma alta diversidade de peixes. Na imagem do lago eutrofizado, podemos observar alto nível de nutrientes, pouca penetração de luz, pouco oxigênio dissolvido, águas turvas, alto crescimento de algas e baixa diversidade de peixes. E quais seriam soluções para este problema?
A solução para a eutrofização ou poluição das águas passa pelo combate à poluição, investindo em coleta e tratamento de resíduos industriais e urbanos. Para isso, o tratamento das águas é fundamental, pois evita o fornecimento de matéria orgânica aos ambientes aquáticos e terrestres. Obrigado, pessoal! Espero que vocês tenham gostado desta aula sobre eutrofização. E até breve! Oi, meu nome é professor Carlos de Biologia. Hoje faremos uma experiência sobre eutrofização. O que seria eutrofização? É o enriquecimento das águas com matéria orgânica, ou mais conhecido como poluição das águas. Para essa experiência, pegaremos uma garrafa de água, um recipiente de vidro para pôr a água, 2 bolachas, uma colher, os 2 recipientes e mais o azul corante. Então faremos a água dentro do vidro. Agora botaremos o corante azul junto da água e faremos a mistura. Misturando a água e o corante com uma colher. Em seguida, colocaremos a água nos recipientes menores. Agora colocaremos as 2 bolachas em um recipiente. E tamparemos os recipientes em questão. Agora vamos aguardar algumas horas para que ocorra o processo de eutrofização. Como podemos ver, o recipiente que está com as bolachas já está ocorrendo o processo de eutrofização, enquanto o recipiente vazio continua com a água na mesma cor do corante. Como podemos observar, já se passaram mais algumas horas, e o recipiente com as bolachas continua a clarear a água, enquanto o recipiente normal, sem bolachas, continua mantendo a cor azul escuro do corante. Já se passaram mais algumas horas, e o recipiente com as bolachas continua clareando a água, enquanto o recipiente sem nenhuma bolacha continua mantendo o azul forte do corante. Podemos observar mais uma mudança no recipiente com a bolacha. As bolachas estão descendo para o fundo do pote, enquanto a água está se tornando cada vez mais clara, enquanto o outro recipiente, que só contém água, continua com a água azul da cor do corante inicial. Como podemos observar, continua o processo de eutrofização. A água continua a clarear no recipiente com as bolachas, enquanto o recipiente sem as bolachas continua no tom azul forte do corante. Passando mais algumas horas, podemos observar que o recipiente que contém as bolachas já deu mais uma clareada na água, comparando com o recipiente que está com o corante azul inicial.
A água no recipiente com a bolacha continua a clarear, comparando com um recipiente que só tem a água e o corante. O processo de eutrofização continua no recipiente com as bolachas, clarificando ainda mais a água. Retomamos a experiência da eutrofização das águas. Como podemos observar nos recipientes, a solução só ficou transparente devido à decomposição do biscoito, que consumiu o oxigênio e liberou o gás carbônico, enquanto no outro recipiente o corante só é azul por causa da presença do oxigênio.